Olá, eu me chamo Natália Duarte e vou apresentar o projeto de iniciação científica intitulado Caracterização da precipitação diária e horária no estado da Paraíba, que tem como plano de trabalho o comportamento horário e sazonal da precipitação na região do Brejo e Agreste da Paraíba, das autoras Maressa Oliveira Lopes Araújo e Natália Duarte de Souza, orientadas pela professora Deise Bezerra Lucena pelo programa PIBIC. Este projeto ele está alinhado com o ODS 13, que trata da ação contra a mudança global do clima, e o ODS 15, que trata da vida terrestre. Tendo em vista que o clima ele afeta a vida do homem, sobretudo as suas atividades econômicas, é importante estudar os elementos climáticos, principalmente a precipitação, que é a variável que mais afeta uma sociedade, em escala de tempo decadal a horária. Estudos de variabilidade em escalas menores, como a diária e a horária, permitem entender a interação atmosfera, oceano, superfície, bem como as trocas de energia, massa e movimento à superfície, que são decorrentes do ciclo da radiação solar. Os estudos do ciclo diário de precipitação permitem o registro de eventos de precipitação extremos e isolados, e a identificação dos horários preferenciais de ocorrência e ausência de chuvas, assim como permite entender o impacto social, econômico e ambiental decorrentes das chuvas extremas e dos seus consequentes desastres naturais, para que assim haja o planejamento e a tomada de decisões adequadas. Sendo assim, o objetivo desse estudo é analisar a dinâmica do ciclo diário de precipitação nos municípios de Areia e Campina Grande, as únicas estações automáticas presentes respectivamente no Brejo e no Agreste Paraibano, durante o período de 2004 a 2018. Na figura 1, vocês podem observar que no estado da Paraíba existem 9 estações automáticas de responsabilidade do INMET. No Brejo, a gente tem a estação de Areia e no Agreste a de Campina Grande. Essas estações elas têm em comum o período pré-chuvoso, que vai de fevereiro a abril, e o período chuvoso, que vai de maio a agosto. Como essas estações elas tiveram períodos de inícios diferenciados, a estação de Campina Grande apresenta uma quantidade reduzida de dados horários disponíveis. A partir disso, foi definida a escala temporal que vai de 2004 a 2018 para este estudo. Os dados horários das estações foram coletados e eles estavam na unidade UTC. Por isso, a ocorrência de cada dado teve que ser atrasada em 3 horas. E as demais variáveis climáticas elas foram descartadas, ficando apenas com os dados de precipitação horários, que passaram por um processo de triagem para verificar os dados faltosos ou falhos. O quadro 1 mostra a quantidade máxima de registros horários por mês. A partir dele, foi quantificada as observações em cada estação. Como vocês podem perceber, a quantidade bem reduzida em Campina Grande é decorrente do fato da estação de Areia ter começado a funcionar primeiro. Em seguida, foi feita a análise da frequência, sendo contabilizada a frequência absoluta e depois a frequência relativa. Também foi feita a contabilização da frequência para os intervalos de 6 e 6 horas para identificar os turnos preferenciais de ocorrência dos eventos de precipitação. O quadro 2 mostra o critério de classificação da intensidade das chuvas horárias, adaptado de Mendes 2013, em que foi retirada a classe muito fraca, já que não havia registros inferiores a 0,2 mm por hora, e também a classe intensa ela foi acrescentada porque teve 2 eventos superiores a 50 mm por hora. A figura 2 mostra o ciclo diurno da precipitação. Na estação de Areia, o horário preferencial de ocorrência da chuva é às 5 horas da manhã e o horário que menos chove é às 21 horas, sendo o turno de maior frequência o da madrugada e o de menor frequência o da noite. Já para a estação de Campina Grande, o horário que mais chove é 7 horas da manhã e o que menos chove é às 22 horas, sendo o turno de maior frequência o da manhã e o de menor frequência o da noite. O quadro 3 mostra as 5 maiores precipitações horárias. Em Areia, destaca-se um evento de 48 mm por hora que ocorreu no período seco, e observa-se que Campina Grande apresenta os maiores totais de chuva horária, sendo os 2 maiores eventos destacados, ambos ocorreram no período pré-chuvoso. Quanto às considerações finais, percebe-se uma padronização do horário de maiores ocorrências de precipitação. Esses eventos eles ocorrem preferencialmente entre a madrugada e o início da manhã. Quanto às chuvas intensas, foi registrada apenas em Campina Grande. No que diz respeito aos valores máximos de chuva, há apenas um valor no período seco. É importante estudar esses eventos extremos de chuva para entender os impactos causados e as suas consequências. Quanto às contribuições desta pesquisa, ela traz resultados iniciais para estudos futuros sobre os sistemas atmosféricos causadores de chuva e permite a análise dos eventos de intensidade maiores de chuva e os seus impactos causados à sociedade, visando o planejamento e o gerenciamento das atividades humanas. Destaca-se que a pesquisa foi finalizada por Maressa Oliveira e parte do seu TCC é resultado desses estudos. Continuidade, a graduanda Natália Duarte tem feito a coleta de dados diários de precipitação e leitura bibliográfica sobre a temática para trabalhar com a identificação dos dias secos consecutivos. Estas foram as referências bibliográficas utilizadas e obrigada pela atenção de todos.